Muito legal, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um programa da nossa Rádio da Prosperidade. Hoje, no dia 25, né? Hoje, dia 25 de janeiro, às 5 horas da tarde, para falar de um tema mais um tema importante, né? Que é pessoal, a questão de mudar, de se mudar de lugar, né? Se mudar de residência, mudar de endereço e recomeçar para uma nova perspectiva, né? Mudar, ir para outro lugar, né, pessoal? Assim, muitas pessoas me falam assim que tem vontade de sair da cidade, do estado, do país. Eu sou professor, pessoal, também de línguas, né? Eu ensino inglês e muita gente tem vontade de aprender inglês para poder ir embora e poder recomeçar a vida do zero. E hoje mesmo um amigo meu falando que gostaria de aprender inglês para poder morar em outro lugar e recomeçar a vida, porque aqui as oportunidades são poucas. Só que assim, pessoal, eu sempre falo, não, é bom, muito bom você aprender alguma coisa nova que vai te ajudar tanto aqui como em outro lugar que você pretende ir. Mas assim, é bom a gente fazer aquela reflexão interna primeiro, né? Por que você quer sair e por quanto tempo você quer ficar? Tem pessoas que querem sair, não tem essa programação, né? De falar assim, eu quero ficar um pouco, quero ficar por pouco tempo. É, eu quero morar lá, não quero ficar mais aqui. Pessoal, é uma decisão assim muito legal de ser tomada, porque mostra que a pessoa quer mudar, né? Que a pessoa quer passar por novas experiências e tal. Agora assim, tem que ter um cuidado na questão assim de planejamento, né? Eu mesmo também já saí também. É, Você tem que ver por quanto tempo você aguenta ficar longe, né? Daquela região onde você foi criado e tal. E você tem que ver que se vale realmente a pena você ficar um período fora, né? Não é muito fácil ficar em outra cidade, em outro lugar que você não conhece, né? Mas no começo é igual para todo mundo, é sempre difícil, né? É muito, é muito raro assim uma pessoa que chega num lugar e já vai gostando. Às vezes você demora a acostumar assim com a cultura do lugar, com o jeito de ser, né? Com a questão geográfica também, por mais que seja legal, também você fica ali tentando aprender também a questão geográfica. É muito difícil você chegar num lugar e já conhecer, né? Você tem que meio que se acostumar com aquele ambiente. E só depois que o seu cérebro vai começando a organizar as coisas, né? Mesmo eu me mudei uma vez para um lugar que o shopping era do lado, assim. Mas na minha cabeça, assim, era uma coisa distante, assim, uma coisa que eu não sabia chegar. E aquilo depois clareou minha mente. E depois eu fui ver como que era perto, né? Trabalhar assim, como que era perto trabalhar. Eu morava do, ao lado do shopping, só que assim, era muito carro passando e minha mente meio que não absorvia muito aquilo no início, assim, fazia uma confusão e tal. Mas depois a mente da gente vai começando a acostumar com aquilo, né? Mas não é fácil assim logo no começo. E pessoal, para dizer para vocês assim que é válido, sempre é válido mudar, né? Se mudar, ir para outro lugar é muito muito legal. Para essas pessoas que querem se mudar, que tá aí é, pensando assim que às vezes não, aqui já deu para mim, não tem mais perspectiva aqui, eu vou para outro lugar. É a melhor coisa que você faz, sim, de fato. Quando você chega nesse nível assim de, de querer se mudar, é a melhor coisa. Então, o que você tem que fazer? Você tem que
aproveitar esse tempo que você tá nessa cidade, nessa cidade ainda, para você pegar umas coisas para você levar. Não tô falando de coisa física, viu, pessoal? Tô falando assim na questão mesmo de aprendizado, né? Às vezes tem um curso ali de graça, grátis, ou que tá sendo ofertado ali perto da sua casa ou do seu local de trabalho. Tem aquele curso ali que está sendo ofertado, vai lá, dá uma conferida, vê se é um curso que vai te agregar alguma coisa no período em que você quer ir embora. É muito legal assim, você antes de você fazer um curso, antes de você sair, fazer um curso, aprender alguma coisa nova para poder levar essa habilidade ou essa formação que você vai ter para outra cidade. Assim que você chega lá, você já chega com uma mentalidade bacana nesse lugar e possibilidades maiores, né? Então, essa é uma das dicas que eu gostaria de passar para quem tem essa vontade de sair assim para outro lugar, né? Outra coisa é aprender uma outra língua. Aprender uma outra língua é muito bom, mas assim, é uma questão que se você tá tomando a decisão agora de sair e já vai logo, eu não sei se você for para outro país, se você for para o Brasil mesmo, é uma questão assim muito, digamos, que vai levar tempo, vai levar bastante tempo até você aprender uma outra língua. É mais ou menos de 1 a 2 anos para você ter um tempo assim para poder aprender aquele básico, né? De 1 a 2 anos mesmo. Então, tem pessoas que aprendem assim em 6 meses, uma questão básica assim, mas assim tem que ter bastante esforço. Assim, língua eu acredito que não dê tempo. Eu acredito que dê tempo se seja válido para você que vai para um país daquela língua, é bom você ir estudando mesmo, né? Para ontem você vai ter que estudar. Por exemplo, se você está querendo ir para Inglaterra, para Estados Unidos, para Austrália, para esses países que falam inglês e Canadá, e não e já vai agora, tem que estudar mesmo. Desliga aqui o celular e já vai estudar, né? Com o professor aí online, presencial, sozinho, você tem que se virar mesmo. Agora sim, para quem vai para dentro do país mesmo aqui, do Brasil, você tem que esquece coisa de língua, vai aprender vai fazer um curso técnico, vai fazer uma coisa curta, né? Uma habilidade mesmo, um curso de online, né? Às vezes esse curso que você faz sozinho mesmo, para você poder chegar lá nesse lugar e ter mais possibilidades de expandir esse conhecimento desse curso que você adquiriu agora, e você vai ter uma nova mentalidade, né? É muito bom, pessoal, você sair para morar em um lugar, tendo em mente também o tempo que você pretende ficar. É bom você estabelecer um tempo. Vou ficar 1 ano, vou ficar 2 ou 3, ou mais, né? E você tem sempre em meta também a questão dos gastos, né? Que para você chegar nesse lugar com um objetivo. Tem um objetivo assim de gasto mensal, até quanto você pode pagar com aluguel, até quanto você pode pagar com comida, transporte, aí você avalia tudo direitinho para ver se dá certo, né? Claro que tem gente que tá agoniado aí para poder ir embora, para poder sair da cidade e quer de qualquer forma, não importa como. Tem gente que é assim, mas assim é bom pensar, pessoal, para vocês não estarem depois aí passando por dificuldades e até assim sem poder vir, sem poder voltar também, né? Uma coisa muito boa para uma pessoa poder fazer também, que é a questão de manter um dinheiro pelo menos da volta, né, no banco ou em algum cartão de crédito ou em dinheiro vivo mesmo. Você chegar num lugar assim, é bom você ter o dinheiro da volta, porque vai que alguma coisa acontece, você tem pelo menos a passagem, porque é complicado, viu, pessoal, você tá num lugar que você tá lá e não sabe se vai dar certo e você não tem dinheiro da passagem, seja de avião, no caso, para voltar pro Brasil, ou seja
o dinheiro do transporte de ônibus mesmo, né? Então é muito complicado. Então tem que pensar bastante. Mas se você quer sair do Brasil, sair da sua cidade, você está no momento certo, né? Você está você tá aqui agora no momento certo mesmo. Começo de ano é muito bom a gente fazer essas resoluções, mudar de cidade, às vezes também mudar de ambiente de trabalho também. Você que está pensando aí em mudar de ambiente de trabalho, é muito legal também você fazer essa opção aí, de mudar, de fazer essa de remexer aí, mudar as peças aí do tabuleiro. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo programa da nossa Rádio da Prosperidade, e fica agora com as músicas aí do ensaio de hoje. Valeu, pessoal. Obrigado. Até.